Vocês estão sabendo aí das últimas notícias e polêmicas envolvendo o devocional Café com Deus Pai? Hoje eu vou te contar um pouquinho sobre essas polêmicas, né? E trazer um pouco do meu ponto de vista. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu Mundo de Letras. Eu sou a Dona Togali e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as últimas notícias e as últimas polêmicas que estão, assim, falando, né, e envolvendo o devocional Café com Deus Pai e o pastor, que é o autor, Júnior Rochirola. E eu gosto de entrar em polêmica? Nem sempre. Não gosto. Passei a não gostar, tá? Passei a não gostar porque é uma briga que às vezes é uma briga perdida, porque vai ter os seus pontos de vista, né? Cada um vai ter sua opinião. E no final das contas, quem é que vai estar certo? Às vezes ninguém. Mas hoje eu quero dar minha opinião, né? Alguém pediu? Não, ninguém pediu minha opinião. Mas o que eu andei vendo, eu entendi que né, uma pessoa que utiliza uma plataforma para se comunicar, para deixar uma dica, uma opinião, também tem o dever e quase uma obrigação de tirar uma desinformação, trazer uma informação para acabar com o que estão falando aí. Se vai fazer surtir algum efeito, também não sei. Mas você que vai ver esse vídeo, pode ser que ajude você, pode ser que mude o seu pensamento, pode ser que você concorde comigo e pode ser que você também não vai concordar e tá tudo bem. Mas quando a gente vai dar uma opinião sobre algo, eu acredito que o ideal é que a gente esteja no nosso lugar de fala. Quer dizer, eu tenho propriedade para falar sobre aquilo. E o que eu tenho visto nesses últimos dias, eu vi que tava rolando muitos vídeos aqui no YouTube, como no Instagram, tá? E eu até vou trazer para vocês um trecho de uma postagem também falando sobre o devocional, sobre o pastor Júnior Rochirola, e que eu me senti, assim, incomodada, porque pode ser que sejam pessoas que nunca nem leram o devocional, entende? São pessoas que só olharam e foram na ideia dos outros, porque é assim, né, gente? A galera fala um negócio, o negócio fica aqui no hype, aí vai todo mundo na mesma opinião, porque parece que ninguém mais tem a sua própria opinião. Então, eu resolvi vir fazer esse vídeo trazendo para vocês a minha experiência com o devocional, sabe? Trazendo para vocês aquilo que eu achei e aquilo que eu aprendi também nesse tempo, tá? Então, assim, vamos contextualizar. O pastor Júnior Rochirola é o pastor da Igreja Batista Reviver, que tem uma sede lá em Santa Catarina, tá? Ele é o autor, né, do Café com Deus Pai e também de um outro livro, que por acaso eu também tenho, que é Encontrei um Pai, tá? E é uma autobiografia dele, ele conta um pouco da história dele, de vivência mesmo, ele é órfão de pai vivo, então ele vai contar como é que foi viver ele e os seus irmãos, né? Como a sua mãe passou por tudo isso. O devocional Café com Deus Pai, ele foi publicado a primeira vez em outubro de 2021. Então a gente vai ver que é um devocional recente, né? Não é um devocional que tem muito tempo. E logo ele fez muito sucesso, tornando aí recorde de vendas. E ano passado, né, ele também estava no ranking dos livros mais vendidos no ano. Se tornou um best-seller, né? Fez muito sucesso. E ele foi publicado pela editora Quatro Ventos. Aqui no canal eu fiz um vídeo de unboxing, né? Quando eu ganhei o devocional, porque na época o meu marido me deu um box completo, né? Então vinha, além do devocional, vinha uma caneca e outros itens, né, personalizados. E a propósito, é o vídeo mais visto aqui do canal, assim, tem bastante visualização. Eu vou deixar pra vocês, se vocês quiserem assistir, vou deixar deixando aqui nos cards pra vocês, tá? E nos últimos dias, ele tem ido à tona, né, nos assuntos aí da internet, como um devocional muito raso, um devocional que é pra poder amaciar o ego, o devocional e parará, e vamos lá, a história, né, gente? Que isso aqui
tem acho até heresia também e tal. Existe um texto que eu li, esse me pegou mais, tá? Porque, gente, criticar, pelo amor de Deus, né? Todo mundo pode fazer isso, cada um usa a sua rede social como bem entender, mas eu entendo que tem gente que faz de picuinha mesmo. Sabe quando a pessoa faz aquele conteúdo pra poder criticar, sendo que ela, às vezes ela nem conhece o conteúdo? Pois é. Eu ganhei esse devocional em 2023, tá? E nesse texto, que eu vou estar deixando pra vocês na tela, ele trouxe uma coisa que eu não gostei, pelo fato de que às vezes a pessoa nem é cristã, assim, que faz o uso, né, do devocional, né? Porque acaba que isso aí fica mais nichado, né? É um conteúdo, é um livro que serve mais para um grupo de pessoas, não para todos. Às vezes uma pessoa que também não é cristã, assim, evangélica, se é um cristão católico ou, né, de qualquer outra religião, pode ser até que leia, mas querendo ou não, é um livro nichado. Então a maioria que vão ler são os cristãos evangélicos. E aí esse texto, ele tinha uma foto, tá? E aí ele envolveu o livro e quis comparar o conteúdo do livro com questões políticas, tá? Então ele trouxe o devocional como uma... ele usa uma palavra aqui, abre aspas, né? Controle e exploração da fé. E aí ele utiliza de falas, né, como doutrinação, como isolando as pessoas de vários âmbitos, né, sociais, culturais, políticos e religiosos, tá? E ele coloca não como um projeto de fé, mas como um projeto político. Eu vou estar deixando o texto para vocês aqui na tela. Bom, primeiro, gente, o Café com Deus Pai, ele é um livro, né, que ele contém mensagens para cada dia do ano, tá? Então aqui nós vamos ter 365 mensagens, uma para cada dia do ano, tá? E aí ele traz um versículo bíblico e uma reflexão, algumas frases assim mais de impacto, vamos dizer, e um espaço para você anotar alguma coisa. O que acontece, gente? O devocional, né, para quem não tem costume de fazer, e o texto ele coloca isso porque a ideia do pastor Júnior Rochirola com esse nome, Café com Deus Pai, é que geralmente a gente, tá, que é cristão evangélico, a gente aprende que o devocional, ele é feito na parte da manhã. É como eu ensinar que as minhas primeiras horas do dia vão ser dedicadas a Deus. Então eu tiro um período da manhã para eu poder me encher com a palavra, para eu poder ler um pouco da Bíblia, para eu poder orar, para eu poder escutar uma música, um hino, né? Alguma coisa assim, ou eu tiro um período para eu poder assistir uma pregação. O devocional, ele é o momento que a gente tira, que é que a gente fala, né? Ter um momento com Deus. E aí, na cabeça dele, ele deu essa ideia, tipo, ó, você vai pegar a sua xícara de café e vai ter um momento com Deus na sua manhã. Então, você vai ter um café com Deus Pai, né? Então, você vai separar esse momento. Então, tem uma explicação por trás. Então, na verdade, não é uma doutrinação, porque na correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue fazer o devocional de manhã, mas tem muitas pessoas que conseguem fazer. Então, elas conseguem separar um momento do dia antes do trabalho para fazer esse momento com Deus, entende? E eu, particularmente, eu não consigo fazer na parte da manhã, né, o meu devocional. Então, eu fazia um pouco mais tarde, geralmente quando eu deixava minha filha na escola, e tirava um momento para poder fazer o devocional, ler mais a Bíblia e tudo. A pessoa, para falar que aquilo ali é uma forma de doutrinação, ela tá totalmente por fora do que significa devocional, tá? Porque quando você fala em devocional, todos que são cristãos e que praticam, eles entendem o que é. Faz parte da disciplina espiritual da vida do cristão. Eu separar um momento para eu poder ler a palavra, para eu poder meditar na palavra, entende?
Então, assim, gente, eu não vou ficar aqui nem, assim, me alongando muito nessa questão do que significa o devocional. Você que é cristão, que você vai ver esse vídeo, você vai saber o que é. E você que não é, você só entende o seguinte: é um momento que a gente tira para ler a palavra. Ponto. Tem um momento do estudo bíblico que você vai pegar a Bíblia e você vai ler o texto mais assim de forma corrida? Sim, mas tem aquele momento que você vai fazer uma leitura mais simples, vamos dizer assim. Você vai pegar um versículo, você vai meditar naquele versículo e você vai tirar aquilo que ele pode trazer para você de ensinamento, de exortação e etc, tá? Então, assim, gente, eu não quero aqui dizer que eu tô aqui passando pano, tá? Simplesmente a minha opinião sobre o devocional, sobre aquilo que eu vivi, ok? Eu ganhei o devocional e na época, pra mim, isso aqui foi extremamente importante, muito importante. Eu fiz inúmeras anotações nesse devocional, inúmeras. Eu grifei, olha, tem partes que eu grifava assim, eu escrevia rodapés, e quando eu pegava esses textos que ele coloca aqui, o versículo, eu às vezes, na maioria das vezes não, em todas elas, eu lia o capítulo todo, né, porque a gente aprende a ler o contexto, né, pra não ficar só com um trecho ali mais vago. Então, eu lia o antes e o depois daquele texto específico e eu tirava alguma coisa, tanto, gente, que por várias vezes eu tirei meditações de dentro do devocional do Café com Deus Pai para falar nas células com os jovens da minha igreja, quando eles vinham aqui em casa. Então, assim, pra mim o devocional foi muito bom, porque para quem não tem o costume de fazer a leitura bíblica, principalmente sozinho, né? Então você precisa exercer a sua interpretação. É muito difícil. Então, quando a gente não tem o hábito de fazer tudo isso, costuma ser um pouco mais complicado. Então, um devocional guiado, que é isso que o Café com Deus Pai é um devocional guiado, porque ele já te dá o texto e você medita naquilo que ele já está te dando, fica mais fácil. No ano seguinte, 2024, né, ano passado, eu até cogitei comprar o Café com Deus Pai, mas estava muito caro, eu falei, não vou fazer isso. E cogitei outros devocionais. Acabou que eu não comprei, decidi fazer de outra forma. Mas a minha opinião é a seguinte, gente. Hoje em dia, eu, Daniela, não consigo mais fazer um devocional guiado no estilo do Café com Deus Pai. Por quê? Porque como todos os devocionais, e aqui eu quero colocar exatamente todos, porque não existe só o Café com Deus Pai. Existe o Glory, que está no celular e que fez um livro. Existe Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello, que a propósito eu tenho feito a leitura no Kindle, mas não como devocional, como livro mesmo corrido, tá? Gente, tem devocional para dar e vender. Se você colocar lá no Google, na Amazon, devocional, vai aparecer uma lista imensa de livros de devocionais. E existem devocionais de várias formas, mas a base é um texto por dia, tá? Para você criar esse costume de uma leitura bíblica. Então, falando assim, bem a grosso modo, todos os devocionais são rasos. Todos. Porque, vamos lá, agora vamos aqui raciocinar, né? Como é que uma pessoa vai desenvolver um texto bíblico numa página? Ele precisa fazer o devocional em uma página. Então, ele precisa colocar aqui o contexto do versículo, tá? Minúsculo aqui, que ele vai tentar só para você localizar, tá, o texto. E tentar pegar aquilo ali para você colocar em prática na sua vida. Então, por várias vezes ele conta um testemunho dele, né, algo que ele passou na vida dele. Então, assim, gente, todo devocional é raso, porque ele é somente uma ajuda para você criar o hábito de ler a Bíblia todo dia. Mas para você conhecer mais de Deus, para você aprender mais a Bíblia, você precisa fazer a leitura bíblica por fora.
não é só depender do devocional, entende? É você fazer o devocional aqui, pegar uma palavra ali mais rápida ali, mais, né, mastigadinha, né, vamos dizer assim, e depois com mais calma, no momento de mais tranquilidade, você pegar a sua Bíblia e fazer uma leitura mais aprofundada. Ou você falar assim, não, pô, gostei desse capítulo ou desse versículo que está no devocional, eu vou ler o livro todo, né? Então, caiu hoje para ler Juízes. Aí você gostou daquele capítulo, você quer conhecer a história de Juízes, aí você vai lá e lê o livro, entende? Então, todos os devocionais são rasos. Eu faço o devocional do Glory de manhã, eu escuto, eu boto pra menina falar. E às vezes eu tô lavando louça e eu tô escutando o que ela tá falando. Ali ela falando, tem aí uns 5 minutos, no máximo 8 minutos de devocional. Agora pega o texto que ela tava falando lá e põe isso no livro. Vai dar uma folha. Pega o devocional que eu tô lendo de Mulheres Enraizadas, a Viviane Martinello. É uma folha. E olha lá. Porque no Kindle tem, às vezes está um texto assim, um negocinho, e na próxima página um parágrafo desse tamanhozinho assim. Então, nem sei se é uma página inteira mesmo no livro físico, tá? Isso aí é porque eu tava lendo no Kindle. Então, assim, gente, eu entendo que nem sempre as palavras ou os textos, eles vão ser de forma incisiva. A maioria vai ser textos que, para você se animar, são textos para você refletir, são textos mais assim, como é que eu posso te explicar? Não vão ser textos para te dar um tapa na cara, entende? Apesar de que houve já textos, sim, que eu li, que foi para mim, foi um tapa na cara. Mas hoje eu não me vejo mais fazendo esse tipo de devocional, assim, sabe? De pegar um livro, comprar esse tipo de livro e anotar. Não, eu escuto o devocional do Glory, que eu gosto, pego lá aquela imagem desse posto no status, mas eu tenho o meu período da tarde que eu tô fazendo a leitura bíblica de 1 ano. Então eu tô lendo a Bíblia de forma corrida, sabe? Então eu leio um pouco do Velho e um pouco do Novo Testamento. E aí, muitas das vezes, eu vou lá e grifo uma parte, faço uma anotaçãozinha ali na Bíblia mesmo. Às vezes, quando eu tenho dificuldade, a gente vai lá e procura ali no Google uma explicação. Então, assim, qual é o problema com o Café com Deus Pai? Quem está utilizando hoje em dia o Café com Deus Pai é porque sentiu a necessidade. E às vezes uma pessoa nem tem o costume de ler a Bíblia, gente. E assim, uma dica que eu sempre dou para quem tem dificuldade de ler a Bíblia é para ela pegar o celular e colocar em áudio a Bíblia e ir acompanhando na leitura da sua Bíblia. Ela escuta e acompanha. Porque, gente, querendo ou não, muitas pessoas têm dificuldade de interpretar a Bíblia. Porque não é tudo que vai ser pra gente hoje em dia, entendeu? Nem tudo não, a maioria das coisas, né? Então o Velho Testamento, ele vai ter coisas lá que podem até servir para nós, mas muitas das coisas que a gente vai ler faz parte da cultura deles lá naquela época. Então para hoje em dia, a gente precisa entender o contexto da época, entende? Então assim, o que eu quero dizer, né, com esse vídeo, é que pra gente poder criticar e julgar algo, primeiro a gente tem que ter ganho de causa. Será que a pessoa que disse que esse livro aqui é uma doutrinação política, porque até então, nesse aqui, por exemplo, eu não posso falar dos outros, que foram lançados depois, e nem os anteriores, tá? Essa edição que eu tenho, em nenhum momento ela fala de política. Em nenhum momento. Tá? E quem não tem costume de fazer devocional, é que vai achar que tá sendo uma doutrinação. Porque você não pode ter as coisas do mundo, que é assim que estava no texto. Não é isso. É porque, gente, olha só, por muitas vezes a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é ligar a televisão e colocar no jornal. E a primeira coisa que você recebe no seu dia, olha só, é desgraça,
é fulano que caiu da ponte, é fulano que sofreu um acidente, é o acidente que teve lá na Dutra, na estrada, que deu um congestionamento de 20 quilômetros, é o fulano de tal que, entendeu? Você já acorda e você já recebe pra você só notícia, entendeu? Ruim. É acidente, é morte, é temporal, é terremoto, é rumores de guerra, é morte pra lá, morte pra cá, fome, entende? O que o devocional ele quer fazer com a gente, não só o do Café com Deus Pai, é que a gente tenha uma outra prioridade. O que é? Eu me alimento primeiro da palavra, me abasteço, me fortaleço, e aí eu posso enfrentar aquilo que lá fora está acontecendo. Porque quando eu pisar para fora da minha casa para ir trabalhar, para estudar, eu vou dar de frente com fome, entende? Com guerra, pode ser que não seja uma guerra de fato, mas pode ser guerra entre pai e mãe, filhos, sabe? Familiares, acidentes. E aí quando eu já recebo aquilo, eu não sei vocês, tá? Mas quando eu já acordo, e principalmente na época da pandemia, isso aconteceu muito. Eu tava começando a passar mal, porque a gente só recebia notícia, né? Era o dia inteiro aquele monte de notícia de gente morrendo, aquela coisa toda. E a gente começa a colocar isso pra nós. A gente recebe isso. Então a gente coloca pra gente. E eu comecei a me sentir mal. Então quando você muda a ordem, você pode assistir a notícia? Claro que pode, gente. Eu também gosto muito de ver jornal. Mas se você primeiro escutar uma palavra de esperança, sabe? Uma palavra que vai mudar o seu olhar para o outro. Uma palavra que vai fazer você pensar o dia inteiro. Porque pode ser que dentro do ônibus você sente com uma pessoa que ela vai começar a conversar com você e ela vai falar algo e você vai lembrar do que você leu antes. Aí você vai falar pra ela, olha fulano, acabei de ler sobre isso, realmente. E aí você vai ter uma palavra de ânimo pra essa pessoa. Então, a pessoa que fala mal, o que ela tá querendo? Ela tá querendo o quê? Que a pessoa faça uma pregação e seja um livro de quantas páginas aqui? 2.000 páginas? 1.300 páginas? Um capítulo com 20 folhas? Porque aí o cara tem que destrinchar a palavra? Não, o devocional é isso aí mesmo. São palavras diárias. Porções que fala. São porções da palavra. Você vai pegar uma porção, uma parte e vai meditar sobre ela. Entende? Hoje, realmente, eu acho, né, bem, assim, rasinho, né? Acho que pra mim já deu. Mas pode ser que pra você que tá vendo esse vídeo hoje tá servindo. E amanhã você não precise mais do devocional para se alimentar. Do devocional para você fazer o seu devocional. Você não vai precisar mais de um livro para fazer devocional. Você sozinho consegue fazer o seu devocional, entendeu? Então, esse vídeo era essa mesmo para dar minha opinião em relação a isso e te falar o seguinte, nem tudo o que você vai ver é verdade. A gente tem um sério problema de criticar algumas coisas na internet, porque a gente já tem picuinha com aquilo. Tem muitas pessoas que falam que elas têm raiva de crente e tal. Concordo que tem muitas pessoas que também não dão exemplo nenhum. Mas eu não posso generalizar, porque o caráter não tem nada a ver com religião. E se o pastor Júnior Rostirola está fazendo algo que desagrade a Deus e que fuja daquilo que era para ele poder fazer, sabe quem é que vai prestar conta com Deus? É ele mesmo, não sou eu. O que eu fiz foi consumir um conteúdo que ele fez, mas as atitudes deles não vai me influenciar. Então, assim, hoje, quando você vê algo na internet, procure saber antes, sabe? Procure ver primeiro feedbacks, né, de quem realmente leu e o que a pessoa achou. Porque muitos só colocaram lá que o devocional ele é ruim. Mas quantos devocionais a gente não tem? Devocionais nichados só para homens, só para mulheres, devocionais só para crianças, devocionais só para adolescentes. E aí vocês acham que esses devocionais são como?
São tudo texto pequeno, não são textos grandes. É raso mesmo, mas é para estimular a leitura bíblica. É para isso que serve o devocional. Então, para fechar esse vídeo, eu quero te convidar a deixar o seu comentário aqui também. O que você acha dessa polêmica? Tá certo mesmo? Você concorda? Não, realmente esse devocional, olha, não dá. Não tem como comprar? Ou você é dos que leram e fez sentido para você na época que você leu? Ou está fazendo sentido para você nesse momento? E você tá vendo o resultado na sua vida? O que importa é a gente em particular. Então, se está fazendo sentido para você, não pare de ler porque alguém da internet disse que o pastor era isso e que o devocional era ruim. Não faça isso. Continue lendo. Tenho certeza que Deus vai falar com você durante a sua leitura. Mas eu quero saber a sua opinião e o seu comentário nesse vídeo aqui. Não esqueça também de deixar o seu like e a gente vai se ver no próximo vídeo. Um beijo e até mais!